Olá, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores, das ministrações que aqui foram feitas, Deus fale muito ao seu coração. Nos vemos ao final do programa para alguns avisos finais e também para eu me despedir. Aproveite o nosso programa porque ele foi feito para você. Até mais! No nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Você crê? Aleluia. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. E vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Não outro. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos nós deixamos um altar, Senhor. E todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. E vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. É o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor. Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no quadro F5, o quadro onde a gente se atualiza na palavra de Deus. O quadro também onde a gente sempre divide em 3 partes. Primeiro, a nossa dica do dia, em seguida a mensagem do dia e por fim uma reflexão para edificação da nossa vida. Então, vamos à nossa dica do dia? Sempre que eu trago uma mensagem aqui, eu gosto de trazer a mensagem, o texto base daquela mensagem que eu trago. Sempre que eu utilizo somente uns versos, a gente
ler junto aqui, mas para não estender muito o nosso quadro, eu vou deixar como dica do dia os versos que eu extraí dessa mensagem de hoje, que tem como tema: O que queres que eu te faça? E eu vou deixar como dica, então, o livro de 2 Reis, o capítulo 2 desse livro, dos versos 1 ao 14. Nós vamos extrair, então, hoje na mensagem do dia, a respeito desses 14 versos. Então, 2 Reis, capítulo 2, versos 1 a 14, essa é a nossa dica do dia. O tema da mensagem de hoje, então, é: O que queres que eu te faça? De todas as coisas que você poderia pedir a Deus, o que você pediria? Jesus disse em Mateus 21, 22, tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Porque então muitas vezes nós não recebemos aquilo que tanto pedimos. Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas pessoas não pedem corretamente, como Tiago e João, que pediram para se assentar ao lado de Jesus como uma forma de privilégio sobre os outros. E a filha de Herodes, quando o rei lhe disse para pedir qualquer coisa, ela pediu então a cabeça de João Batista. Por outro lado, nós vemos o exemplo de Salomão, que poderia pedir qualquer coisa para Deus, e ele pediu sabedoria para reinar. Também temos como um bom exemplo a mulher Ciro-fenícia. Quando Jesus provou a sua fé, ela soube pedir humildemente e recebeu mais do que apenas migalhas. Ela recebeu a salvação de sua alma e a cura de sua filha. Jesus nos mandou pedir em seu nome, o que significa que devemos pedir segundo a vontade do Senhor. Seria como se você tivesse um cartão de crédito. Hoje um país que nós vivemos, ter um cartão de crédito, nós não sabemos nem ao mesmo usar. O banco dá um certo limite e nós queremos ir até o final com esse limite. E pedir para Deus, pedir com a vontade de Deus, seria como usar, como se nós tivéssemos um cartão de crédito com saldo suficiente para o que fosse preciso, para o que fosse certo. A nossa conta no céu está cheia de créditos e a senha desse cartão é Jesus Cristo. Então, quando nós pedimos corretamente, quando nós pedimos ao Espírito Santo, a Deus, ao Senhor, Deus nos dá. Este é o melhor pedido que o crente pode fazer: sabedoria, paz, amor, pois cheio do Espírito Santo nós teremos plenitude para vencer todas as demais coisas: saúde, família, vida financeira. Não há nada que possamos precisar mais do que a presença do Senhor em nossas vidas. Então hoje, o que você quer que o Senhor faça na sua vida? Peça a presença do Espírito Santo. O que você tem pedido a Deus? Vamos aprender então, nesse texto que eu deixei como dica, 3 aspectos que nós podemos extrair desse texto. O primeiro passo para nós recebermos o que Deus quer para a nossa vida é seguir os passos. E o discipulado, ele é uma ferramenta muito útil para o nosso crescimento espiritual. Você ter alguém com quem contar, você ter um ombro amigo, uma pessoa que ora, que te auxilia, te dá conselhos nesse momento, nessa fase da vida, é muito importante. No texto, 3 vezes Elias mandou Eliseu ir embora e ele não aceitou, porque ele queria ficar na cola, ele queria ficar grudado com o seu mestre. Isso nos ensina que é preciso ser discipulado, ser imitador, ser seguidor de alguém que esteja num grau acima de você. Seja um pastor, uma pessoa que tem uma vivência maior na fé cristã do que você. Peça ajuda dessas pessoas. Olhe os seus frutos, olhe a vida deles. É claro que nós todos temos pecados, nós todos erramos, nós todos vamos ferir alguém, chatear alguém, mas é muito importante que nós tenhamos como exemplo pessoas de fé. Por exemplo, nosso saudoso pastor Nathanael Rinaldi, eu lembro que no período ali de luto, após a sua morte, muitas pessoas
mandaram mensagem dizendo: poxa, eu segui o seu avô, eu tinha ele como um imitador, eu tinha ele como eu acreditava ser um discípulo dele, porque tudo que ele ensinava eu tentava extrair, eu tentava passar para a minha vida e tentava passar para as outras pessoas. Quem você tem seguido? Quem você tem imitado? Calcule o seu tempo com a TV, calcule seu tempo com a internet, com outros amigos que não são cristãos, com lazer, com vaidades, e compare isso com o seu tempo de leitura, com o seu tempo de Bíblia, com o seu tempo de oração, de jejum, comunhão, louvor. Procure olhar para as pessoas que têm isso como prioridade na sua vida e procure imitar essas pessoas, procure estar junto dessas pessoas. É claro que se você for sair com os seus amigos, eles vão te levar somente para os prazeres da vida, com pessoas que não estão muito aí com o Evangelho. Então tenha pessoas em que você possa olhar e falar: poxa, essa pessoa, mesmo com tantos convites, mesmo com tantas coisas, ela prefere sempre estar no caminho de Deus. Eu preciso estar mais junto com ela, eu preciso sair mais com ela. Então, da mesma forma que você investe tempo naquilo que é importante para você, naquilo que é importante para a sua vida, seja a sua vida financeira, a sua vida escolar, invista também na sua vida espiritual. Muitas vezes o crente, eles evitam outros crentes, outros irmãos, por acharem eles chatos ou exigentes, mas às vezes é exatamente isso que você precisa, de alguém para te ajudar a ser vigilante, de alguém ponta firme para te olhar e falar: poxa, aqui você está errando, aqui você precisa mudar. É muito cômodo nós andarmos com pessoas que somente nos elogiam, que somente nos falam: poxa, tá legal o que você está fazendo. É preciso ser criticado, é preciso você saber pontos em que você próprio não consegue enxergar os seus erros, que outras pessoas podem olhar e falar: ó, você está indo no caminho certo, mas se você fizer desse jeito, talvez você tenha mais êxito. Então faça isso, eu aprendi com o meu erro e eu não quero que você siga o mesmo. Então, às vezes é isso que você precisa, alguém para te ajudar a ser vigilante. Um servo de Deus, ele deve exortar o seu irmão com amor. Então, seja discípulo, aprenda com os outros e coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Com quem você tem andado, quem tem estado ao seu lado. Procure servos de Deus para edificar a sua vida. O segundo ponto muito importante é olho vivo. Vigilância é imprescindível para não perder a bênção. Repetindo, a vigilância é imprescindível para não perder a bênção. Olha como nós somos. Se eu piscar aqui, você vai ficar com a sua mente aqui, com os seus olhos aqui no meu pisque, no meu tique. Nós conseguimos perder o foco muito facilmente. Se passar uma mosca aqui e isso me entreter, eu vou ficar olhando para ela e vou perder o foco aqui da visão, o foco aqui da câmera. Então a vigilância é algo imprescindível para nossas vidas. Nós temos que estar alerta. Quando você está aí fora, o diabo, ele procura, passando mosca, te chamando a atenção, te convidando, te chamando para você perder o foco, a visão do seu caminho. Então, siga os passos de olhos abertos, com olhos vivos. A vigilância ela é imprescindível. A condição para que Eliseu, nesse texto, recebesse do Espírito Santo que estava em Elias, era que Eliseu o visse sendo levado por Deus. Ele tinha que ver, ou seja, ele tinha que estar de olho, ele tinha que prestar atenção, ele tinha que participar. Com isso, nós aprendemos que é necessário sermos perseverantes e vigilantes. Eliseu viu tudo e ele foi abençoado por isso. Tem pessoas que vão à igreja e só veem coisas negativas, como defeito dos irmãos, defeito da igreja, método, o culto, como é feito o culto. Por isso perdem a sua bênção, porque ficam ligadas, ficam com os olhos atentos em coisas que somente são passageiras. Não focam naquilo que é eterno. Então, perdem a sua bênção. Quem quer ser abençoado, fica de olho na bênção e não na vida do irmão, e não na vida de ciclano, de fulano, de se a igreja está branca, se a igreja está preta, se a igreja está amarela, verde. Quem quer ser abençoado, fica de olho na bênção. E Jesus diz: se creres, verá a glória de Deus. Você crê? Então fique de olho na bênção de Deus
e você verá a glória de Deus na sua vida. Eliseu então aprendeu sobre a importância dos olhos e quando ele foi cercado por inimigos em Samaria, ele orou por seu discípulo para que Deus lhe abrisse os olhos e visse os carros e cavalos de fogo. Peça ao Senhor hoje para abrir os seus olhos como abriu os olhos de Saulo. Erga os seus olhos ao céu e veja o propósito de Deus em sua vida. Para ver é preciso primeiro crer. Você tem conseguido ver a bênção de Deus em sua vida ou você tem sido disperso por outras coisas? Abra os seus olhos para receber hoje a bênção de Deus na sua vida. E por fim, o último passo, tome atitude. Após o arrebatamento de Elias, Eliseu diz assim o texto, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes e depois tomou o manto que Elias lhe deixara cair. Esse gesto aqui que nós acabamos de ler, que Eliseu rompeu com o passado e vestindo as vestes de Elias, seria como seu mestre. Então, esse gesto significa algo muito importante para nós. Mas ele não só vestiu o mesmo manto, como tomou as mesmas atitudes, tocando o Rio Jordão para que se abrisse como Elias tinha feito antes. Então, precisamos nos despir de tudo que é do mundo, de tudo que é do nosso eu interior, através da obra de libertação e santificação da nossa vida. Então, nos revestir com vestes novas, com vestes limpas, com vestes puras. O crente, ele deve se revestir com a armadura de Deus, calçar os pés, vestir a couraça, seguir os servos de Deus e colocar o capacete da salvação para não ver, ouvir ou falar besteira. Se Deus te deu uma posição, se Deus te deu um ministério, um dom, um talento, pare de ficar andando para lá ou para cá. Pare de ver coisas erradas. Tome o seu manto, vista o seu manto, o seu compromisso e siga adiante no propósito de Deus para a sua vida. Assuma a sua responsabilidade, assuma aquilo que Deus tem te dado. Tome atitude de fé e Deus, Ele te abençoará. Peça e receba o poder de Deus. João 15:7 diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis e o que quiserdes e vos será feito. Deus, Ele não quer apenas te dar uma bênção, Ele quer que você seja uma bênção. E para isso, Ele quer te revestir com um poder que só pode vir do Espírito Santo. Você já pensou se Eliseu ele tivesse pedido outra coisa, como simplesmente saúde, dinheiro, terras ou qualquer outra coisa? O que pedisse teria acabado, mas ele pediu o melhor, ele pediu a unção do Espírito Santo. Se Eliseu não tivesse seguido Elias, o seu mestre, até o fim, se não tivesse olhado ou não tivesse tomado atitudes de profeta, ele não teria recebido a unção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida. O profeta Elias, ele operou 13 milagres. Já Eliseu operou 26 milagres, o dobro exatamente. Eliseu, ele recebeu o dobro da bênção de Deus na sua vida. Então, olho vivo, tome atitudes e seja vigilante, seja discípulo. O que você pediria a Deus hoje? Peça ao Senhor o seu Espírito Santo, que é o melhor de Deus para nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. A nossa reflexão do dia hoje está muito especial. Eu estive agora em viagem de lua de mel, recentemente me casei e a gente foi ali no Coliseu. E ali eu pude fazer uma reflexão a respeito de tudo o que ocorria naquele lugar. Ficou um vídeo bem bacana, um vídeo bem simples, um vídeo muito reflexivo. E espero que isso fale ao seu coração e que juntos possamos tomar a decisão de receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e espalhar essa decisão de receber o Espírito Santo. Eu me despeço aqui, Deus abençoe muito a sua vida, eu te espero na semana que vem com mais um quadro F5 e até mais. Fique agora com a nossa reflexão do dia.
Olá, muito boa tarde, eu sou o Lucas Rinaldi e hoje eu estou aqui para mostrar um lugar muito especial. A gente está hoje aqui na Itália, em Roma, e você pode ver aqui atrás de mim o Coliseu. Especificamente aqui foi o local de assassinato de milhares de cristãos, um palco muito triste para a nossa história, um palco de pessoas que deram a sua vida por amor a Jesus. E eu faço uma pergunta para você, estava refletindo aqui sobre isso juntamente com a minha esposa, a respeito disso, o que a gente tem feito para o Evangelho? Ali embaixo, naquelas ruínas, pessoas eram esperadas, eram torturadas junto com animais para serem lançadas aqui para milhares de pessoas assistirem. Como você ir no cinema, o entretenimento naquela época era ver as pessoas sendo assassinadas, pessoas que defendiam a causa do Evangelho. Então, eu faço uma pergunta para você: o que você tem feito pelo Evangelho? O que você tem feito pelas pessoas que você conhece? O que você tem feito pelas pessoas que precisam de ajuda, precisam de amor e você não tem feito nada? Que através dessa reflexão você possa entender que a vida com Cristo é muito mais do que ir na igreja domingo, é muito mais do que frequentar algum lugar. A igreja de Cristo precisa de pessoas que vivam isso, que levem o Evangelho e, se preciso, morrer por causa dele. Novamente vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Nós temos motivos para dizermos sempre que estamos felizes, né? Porque o Espírito Santo habita em nós e Ele traz a alegria que nós precisamos para viver. Amém? Amém. Abre a sua Bíblia. Aonde? Muito bem, ninguém vai errar, né? Atos 2. Uma das características de Lucas é separar os vários incidentes da primeira parte de Atos por meio de pequenos parágrafos ou versículos, como a gente vê aqui, que dão um resumo da situação da igreja nas várias etapas do seu progresso. Esta é a primeira sessão desse tipo, e ele preenche essa lacuna entre a história do Pentecoste e a próxima série de incidentes nos quais se retrata os relacionamentos entre a igreja e as autoridades judaicas. Ele vai repetir isso em outras passagens. Depois, se você tiver tempo ou curiosidade, leia depois o capítulo 4, no versículo 32 a 37, ele vai falar sobre isso também, né? Da comunhão do povo. No capítulo 5 também, do 12 ao 17, ele também vai falar sobre isso. É o contexto geral bem semelhante àquele que aqui ele retrata. O que vamos ver nesses versos que Lucas descreve é o efeito do Pentecoste na vida da igreja. Bom, nós vimos lá o Pentecoste. Eu disse para vocês ontem que o foco que Deus tinha me dado não seria aquela ideia de nós buscarmos os dons, de buscar o batismo com o Espírito Santo. Deus nos levou a mostrar que Ele está mais preocupado com que nós entendamos que o Espírito Santo já veio e que Ele habita no corpo, e que nós precisamos agora entender que o poder já nos foi dado, e nós precisamos se apossar dessa realidade e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, que é a nossa missão de fazer discípulos de todas as nações. Amém? Então, quais seriam então esses efeitos para que nós possamos focar neles? Quais são os efeitos do Pentecoste na vida da igreja? O que o Pentecoste causou logo de imediato na vida da igreja primitiva? E a gente vê que Lucas faz um resuminho aqui nesses praticamente 5 versículos. Ele resume e mostra o efeito que o Pentecoste causou na vida da igreja primitiva. E esse efeito precisa ser causado na nossa vida hoje. Amém? Você crê nisso? Então fale com bastante vigor. Amém. Eu quero isso para a minha igreja. Eu quero isso para nós. Eu quero isso para Santos. Eu quero isso para a região. Eu quero que a minha igreja seja uma igreja relevante, que tenha essas marcas da igreja primitiva. E isso vai depender de cada um de nós. Não depende só do corpo pastoral,
dos líderes, depende de cada um de nós enxergarmos isso e se apossarmos dessa verdade, como dizia a menina aqui no louvor. Nós precisamos ter essa autoridade está em nós, só precisamos ir em frente e fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, e vamos aprender aqui, vamos rever coisas que vocês já viram e sabem, né? Mas Deus, Ele faz com que a gente sempre esteja olhando para a sua palavra e revendo coisas que vão nos abrindo os olhos, abrindo a nossa mente, abrindo esse leque, e a gente vai, agora eu estou entendendo melhor, né? Esse é o grande mistério da palavra de Deus. A gente vai lendo ela, e a cada vez que a gente lê, e a gente vai descobrindo coisas maravilhosas, porque ela é viva e eficaz, né? Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é poderosa, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, e ela é capaz de discernir até as intenções do nosso coração. De tão poderosa que é a palavra de Deus, ela é capaz de discernir as intenções malignas do nosso coração. Ela é capaz de discernir aquilo que nós nem pensamos ainda, que vamos pensar. Ela é tão poderosa que ela faz com que a gente consiga entender, antes mesmo de pensar, ela é capaz de discernir isso para todos nós. Esse é o poder da palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é focar no aprendizado contínuo. Perceba nos primeiros versículos que ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Interessante que logo em seguida vem uma palavra perseveravam. Eles perseveravam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Por que eles perseveravam no ensino dos apóstolos? Muito simples, não tinha a Bíblia completa naquela época, né? Não tinha. Então, os apóstolos que ensinavam para eles, e eles iam dia a dia, se chegavam aos pés dos apóstolos com desejo de aprender. Desejo de aprender. Essa é a primeira coisa que nós precisamos olhar aqui, como marca, como foco da igreja primitiva: o desejo contínuo de aprender, né? Nós nunca podemos dizer assim: eu já estudei, eu já fiz seminário bíblico, já estudei a Bíblia, e não estudo mais. Um grande erro que nós cometemos se pensarmos assim. A Bíblia, ela é estudada sempre. Sempre que você tiver oportunidade, estude a Bíblia, né? E essa igreja é uma igreja que eu sei há muito tempo, conheço, que é marcada pelo desejo de estudar a Bíblia. Então isso é muito importante. Nunca parem de estudar a Bíblia, porque um dia que parar, nós estamos perdidos. Porque a palavra de Deus é poderosa e ela se renova a cada dia. Então eles perseveravam no ensino dos apóstolos, né? Foi a primeira coisa. Nós poderíamos até dizer que o Espírito Santo abriu uma escola de teologia ali, porque vejam, no final da pregação de Pedro, quantas almas se renderam? 3.000 almas, né? Já estavam ali prontas, uns bebês espirituais, prontas para aprender a palavra de Deus. Quem é que vai ensinar, né? Alguém teria que ensinar para eles. Então é como se o Espírito Santo tivesse aberto ali uma escola, né, de 3.000 alunos do Jardim da Infância, né? 3.000 alunos, já pensou quem é professor aí? 3.000 alunos do Jardim da Infância, é meio complicado, né? Você pega umas 10 crianças do Jardim, eles querem destruir a sala, imagine 3.000, mas eles eram diferentes, né? Então 3.000 alunos para começar uma escola, e percebe que esses novos convertidos, eles não estavam ali se deliciando com uma experiência mística, que os levassem a rejeitar a própria mente e a teologia, não, eles não estavam.
eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos, né? Ansiosos por receberem instruções. Eles queriam, eles estavam ali com desejo de receber instruções. E nisso eles perseveravam dia a dia, ok? A autoridade dos apóstolos era autenticada por milagres. Vejam que o versículo 43 diz assim: muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Percebam, você não tem uma Bíblia, eles estão ensinando. Como que vem essa autoridade? O Espírito Santo já tinha descido, eles viram, eles falando em outras línguas, ficaram maravilhados, e agora eles veem os discípulos, os apóstolos, fazendo sinais e maravilhas. Imagine que coisa maravilhosa, gente, né? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com a igreja primitiva: focar no aprendizado, focar no desejo contínuo de aprender a palavra de Deus, focar na submissão, né, às autoridades, os pastores, os ministros que estão ensinando a palavra de Deus, estar submisso a eles e aprender a palavra de Deus. Jovens, vocês podem fazer isso. Estudem a palavra de Deus. Lá na escola de vocês, com certeza alguém vai observar você e vai saber que você tem autoridade, porque você estuda a palavra e você pode falar para a pessoa sem temer, porque você conhece a palavra de Deus, porque você estuda a palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa: se dedicar ao ensino, e tem que ser uma coisa espontânea, não uma coisa forçada. Segunda coisa, focar no amor. Focar no amor. E aqui estou colocando o amor, mas nós vamos ver que tem muito mais coisa dentro do amor aqui, que é a comunhão, né? Eles perseveravam também na comunhão. Primeira coisa que eles perseveravam no ensino. Segunda coisa, perseveravam na comunhão. A palavra grega aqui para comunhão é koinonia, né? De koinos, de comum. Testemunha a vida da igreja em dois sentidos, né? Em dois sentidos. Primeiro, koinonia expressa o compartilhar da nossa comunhão com a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Isso é koinonia, é a primeira coisa, essa comunhão que nós temos que ter com o Senhor, com a Trindade, com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E a segunda coisa, expressa o partilhar uns com os outros, tanto no que damos como no que recebemos, né? Então, esse partilhar de uns com os outros, nós abençoamos alguém e alguém sempre nos abençoa. Sempre lembre disso: Deus nunca dá nada para alguém sem que seja para desfrutar na vida do outro. Eu percebo que muitos irmãos são muito egoístas, né? Eu conheço irmãos que Deus dá um carro para ele e ele não leva ninguém no carro porque ele não quer que suje o carro dele. Ah, vai sujar o carro. Não pode levar um irmão a mais porque vai pesar, né? Deus dá uma casa maravilhosa para ele, mas ele não convida ninguém para almoçar, para ir na sua... Não, porque vão sujar a minha casa. Ah, as crianças vão amassar o meu sofá. Ah, as crianças vão quebrar a minha estante. Ah, não vou convidar esses irmãos, não. Está perdendo uma oportunidade de ser um abençoador, de ser abençoado. Amém? E nós às vezes fazemos isso. Ah, não vou convidar aquele irmão, não. Ah, não vou convidar aquele irmão, não. Mas a nossa vida tem que ser assim. Nós vivemos um para os outros. Relacionamento é isso, né? A essência do cristianismo são relacionamentos. O cristianismo é marcado pelos relacionamentos. Se não tem relacionamento, não tem cristianismo. E o espelho dos nossos relacionamentos é a Trindade. A Trindade se entende perfeitamente, né? 3 pessoas distintas, com o mesmo poder, com a mesma essência,
que não se mistura e não se funde. Isso é a Trindade, uma coisa que a nossa cabeça não consegue entender. Eles estavam lá no começo, na criação, não existe briga entre eles, cada um tem a sua função, e eles são o nosso espelho. Por isso que a primeira coisa que nós temos que olhar para a koinonia é olhar para a Trindade. A Trindade é o espelho para a nossa comunhão. Nós temos que olhar sempre para eles. Eles brigam? Não. Eles têm aquelas picuinhas de... Não tem. Ele tem aquela coisa de briga pelo poder? Não tem. Porque cada um sabe o seu papel e o seu lugar. Amém? Koinonia é a palavra que Paulo usou para a oferta que ele pediu, que ele recolheu lá das igrejas gregas. Koinonia, ou koinonikos, né? Uma palavra que está dentro de koinonia também, é a palavra grega para generoso, generosidade. É uma coisa que tem que ser uma marca nossa como cristãos, a generosidade. E é isso que Lucas está se referindo, pois ele descreve que aqueles primeiros cristãos compartilhavam suas propriedades uns com os outros. Aí começa a pesar, né? Eu tenho que vender a minha casa para dar para os outros. Será que foi isso que aconteceu lá? Não, porque a Bíblia vai dizer que eles partiam pão de casa em casa, eles tinham as suas moradias, eles não eram loucos de vender a sua moradia e ficar na rua. Eles vendiam aquilo que eles tinham para mais, e aí o que tinha para mais, eles dividiam com o que não tinham. A essência do cristianismo é caminhar juntos. Esse é o espelho da igreja, essas são as marcas de uma igreja que faz a diferença. Nós precisamos caminhar junto. E eu sempre falo nas igrejas em que nós damos palestras para jovens, casais, olha, promovam momentos que gerem comunhão. Dentro do templo gera comunhão? Muito pouco, porque você participa do culto, daqui a pouco você sai e vai embora com medo de perder o ônibus ou com medo de ser assaltado e não conversa com ninguém. Eu sempre dizia para o meu pastor, sabe qual é o momento melhor às vezes? É quando o pessoal está lá fora batendo papo, e ele falava assim, saiam e vão direto para as suas casas. Eu falei, não pastor, deixa o pessoal conversar. A pessoa fica a semana toda sem se ver, e às vezes ele quer conversar, né? Então, nós precisamos promover momentos de relacionamento para que a gente possa estreitar os nossos relacionamentos. Eu sei que muitos de vocês já tiveram essa oportunidade, e às vezes num evento, sentar com alguém e conversar horas e horas, aí você fala, nossa, que irmão maravilhoso, olha, aquele irmão tem uma história de vida bacana, olha o testemunho de vida desse irmão, mas só acontece como? Se nós estivermos juntos, né? Se não estiver junto, não tem como. Façam isso sempre, façam retiro, façam encontros na casa de um, na casa do outro, isso vai gerando relacionamento, vai gerando amizade, respeito, e um vai cuidando do outro, né? Eu fazia isso, e dava responsabilidade, jovem, você cuida desse, você cuida desse, responsabilidade é a sua. A gente foi líder de jovens um monte de tempo, então dava responsabilidade para ele, a responsabilidade é a sua de cuidar dele. Escola dominical, não acorda, você vai lá na casa dele acordar ele e traz ele, se vira, eu quero ele aqui. E dava responsabilidade, e é isso que vai gerando amizade e relacionamentos. Precisamos estar juntos, precisamos quebrar esse paradigma de querer ficar longe um do outro, porque o mundo moderno, ele nos impulsa a ficar na rede social, conversando um com o outro, mandando um WhatsApp, uma mensagem, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde. É olho no olho que é importante para nós, é olhar no olho do outro, né? As redes sociais são frias, não tem emoção, a emoção está um com o outro, amém? Não estou falando que você vai deixar fora a rede social, não, continua, ela é importante para nós, mas lembre-se que o relacionamento principal, aquele que Deus deseja, é o olho no olho, tete a tete. Assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro, né? A ideia de estarmos juntos e ajudarmos um ao outro a melhorar cada vez mais, porque nós somos um corpo, nós temos responsabilidades sobre cada um de nós.
não importa a idade, e nós precisamos fazer isso. A terceira coisa é focar na adoração, a parte gostosa, né? Perseveravam no partir do pão e nas orações. O irmão estava falando aqui que uma das coisas que o Senhor Jesus ensinou é orar. Olha, vocês devem orar assim, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, né? A comunhão era expressa não somente no cuidado mútuo, mas também no culto conjunto. Os artigos definidos aqui, nas duas expressões, sugerem, de um lado, uma referência à ceia do Senhor. Embora, naquela época, não tinha ceia ainda, né? Talvez se referindo a uma refeição maior, mas num momento em que as pessoas estavam juntas, comendo juntas, né? E depois vem a ceia do Senhor, que depois o Paulo, capítulo 11 de Coríntios, vai dar uma repreensão para eles, porque eles estão fazendo tudo errado, né? Uns traziam Coca-Cola e outros traziam Dolly. Aí o que trazia Coca-Cola, queria tomar Coca-Cola, não queria tomar Dolly do outro. Aí o que trazia Dolly, queria tomar Coca-Cola do outro. Não dá, né? Então era mais ou menos essa ideia. Paulo falou, não, está tudo errado, gente. Você que traz mais, traz para abençoar o que traz pouco. Eu não consigo trazer uma Coca-Cola, eu trago uma Dolly. E aí, vamos tomar Dolly. Amém? Mas o apóstolo Paulo quis mostrar para eles, não é bem assim. Quando vocês se reúnem, não é legal o que vocês estão fazendo. Vocês têm que se reunir com prazer, dividir as coisas, porque aí o Senhor se alegra com isso. Ok? Então, dois aspectos do culto da igreja primitiva. Tinha um aspecto formal e um aspecto informal. O aspecto formal é que eles estavam no templo. E o aspecto informal é esse que é o legal que eu estou falando para vocês agora. Se reuniam de casa em casa. Talvez uma célula, como as pessoas estão chamando hoje, os grupos pequenos, que as igrejas cresceram tantos que você não consegue conhecer todo mundo. Então, os grupos pequenos, você consegue criar vínculos, né? Então é bíblico o grupo pequeno. É claro que tem um pessoal que inventou algumas coisas aí que não é legal, G12, M12, MDA, um monte de coisa que bagunça tudo e que não é bíblico. Não é bíblico. Isso é bíblico, de estar no templo e também de casa em casa, porque nós aprendemos que nós vivemos mais da porta para fora, não dentro do templo. Então nós temos que ter esse momento do templo, esse momento formal, mas também temos que ter o momento informal. Esse é um dos aspectos. Eles continuavam se reunindo no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, versículo 46. E também tinha aquele lado alegre e reverente. Olha o texto. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Alegria, gente, muita alegria. Quando vocês estiverem no templo, é preciso expressar essa alegria. Se tiver desejo de pular, pule. Se tiver desejo de gritar, grite. Mas tem que expressar essa alegria, porque o Espírito Santo está em nós. A alegria, isso tem que ser uma marca da igreja. A outra coisa é a reverência, porque você está num lugar formal, você tem que ter a reverência. E eu vejo que essa igreja, ela é marcada por isso. E eu parabenizo vocês por essa reverência, né? Porque você vai em algumas igrejas aí, é uma bagunça, né? É um conversando aqui, o culto está rolando, saindo para a cantina, saindo para o banheiro toda hora. E eu percebo aqui, na terceira vez que eu vim aqui, uma reverência muito bonita, e vocês estão de parabéns por isso. E isso é bíblico, nós precisamos disso. Nós estamos num lugar formal, né? O informal é lá fora, é uma outra história, mas o lugar formal é preciso ter reverência, como diz no versículo 43, todos estavam cheios de temor, reverência, medo. São palavras que traduz essa palavra temor, reverência. E o mais interessante nesse texto é que parece que nem todos eram crentes, né? Nem todos eram crentes.
todos estavam cheios de temor. Todos. Muito provavelmente, algumas pessoas não eram crentes, e eles tinham temor, porque eles já observavam essa formalidade do temor. E nós precisamos também focar nessa adoração ao Senhor sempre, formal e informal, mas sempre adorando a Ele. A adoração precisa acontecer em todo o tempo, como eu disse aquela frase lá do Caio Fábio: se não há culto na vida, não há vida no culto. Então a nossa vida precisa ser uma vida de culto. Às vezes eu pergunto para as pessoas: quando começou o culto? O culto começou às 7 horas. Não, o culto começou, quando você entregou sua vida para Cristo, e Ele não termina nunca mais. Amém? Ele começou quando você entregou sua vida para Cristo, porque a nossa vida toda é de culto. Nós estamos cultuando, nós estamos aqui das 7 horas numa reunião formal, mas o verdadeiro culto começou quando você entregou a sua vida a Cristo, e Ele não vai terminar nunca mais, porque nós vamos para a glória e vamos adorá-lo diante do trono para todos sempre. Amém? Essa adoração que Deus espera da nossa igreja, de todos nós. A quarta coisa, e nós já estamos acabando, é focar na evangelização, que é a multiplicação, que é o que Deus espera de todos nós. Por isso que o Lucas descreve e deixa isso por último, né? Que nós precisamos passar por toda essa fase de comunhão, de amor um pelos outros, de generosidade, de oração, de adoração, de adoração no templo, de adoração nas casas, de abençoar a vida dos outros. Por quê? Porque isso é uma forma de atrair aqueles que estão lá fora. E aí depois você jogou a isca e agora você fisgou, né? Usando uma metáfora. Foi isso que Pedro fez. Eles olharam e viram aquilo ali e falaram: o que é isso? Aí o Pedro foi e pregou. E o que é isso que essa igreja se reúne, que eles estão sempre alegres? O que é isso? Eu vou te explicar, vem comigo. E aí você começa a evangelizar as pessoas. Louvando a Deus, versículo 47, o último versículo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo povo. Olha que coisa linda, eu gosto dessa palavra. Tendo a simpatia de todo o povo. É tão ruim quando a gente ouve e vê nos comentários, nas redes sociais, nas reportagens: igreja fez isso, pastor fez isso. É tão desagradável isso é tão ruim para nós, para a nossa imagem como cristãos, né? Mas para ser crente como aqueles ali, não dá. Olha, aquela igreja só pede dinheiro, aquela igreja só visa isso. E isso traz um lado ruim para nós, né? Mas nós precisamos manter a nossa postura, porque é a nossa postura que vai fazer a diferença. Nós não somos como eles, nós não fazemos isso, nós entendemos que isso não é bíblico. Pronto, o que é bíblico é isso. Não vamos entrar em detalhes e pregar a palavra para as pessoas. Não, nós não somos assim. Nós não cremos assim, nós cremos assim, Quer ver como é que nós cremos? Está aqui, a palavra de Deus. Amém? Mas aquela igreja da florzinha, nós não cremos nisso, a Bíblia não fala sobre isso. Aquela igreja fala que tem que pisar no sal. Deixa eles pisar no sal. Nós não precisamos disso. Nós já temos o Espírito Santo. Não precisamos disso. Nós não precisamos de coisas palpáveis para dizer o que somos, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Então, louvando a Deus com toda a simpatia, tinha a simpatia do povo, e o Senhor, o que o Senhor fazia? Acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem que fazia isso? O Espírito Santo é um espírito missionário que criou uma igreja missionária, né? Aprendemos 3 lições vitais aqui sobre evangelização. Primeira coisa, foi o Senhor Jesus que fez, certo? Sim ou não? Está escrito lá, o Senhor acrescentava-lhes. Foi Ele que fez, não fomos nós. Quem faz é Ele. A nossa parte é falar. O resultado é dele. Amém? Eu tenho que falar.
se ele vai salvar ou não vai salvar, não é problema meu. Eu sei que eu já tive essa experiência, e vocês talvez já tiveram, de evangelizar alguém e a pessoa falar não. Parece que ele está rejeitando você, mas não é você. Ele está rejeitando o Senhor. Não é problema nosso. O nosso problema é evangelizar. Salvação é problema de Deus. Evangelização é problema meu. Amém? A gente tem que ter isso sempre em mente. Foi o Senhor que fez. E Ele fez através do quê? Da pregação dos apóstolos. Então, o Senhor está esperando que a gente pregue, porque Ele vai fazer através de nós. Amém? O que o Senhor quer é curar a doença do homem, que é o pecado. Esse é o mais importante. O resto é detalhes. O Senhor quer salvar as pessoas, e isso depende de cada um de nós. O Senhor vai salvar, mas nós temos que fazer a nossa parte de falar e de ir até as pessoas. Amém? E eu deixo aqui que nós precisamos trabalhar. Você pode repetir isso? Se quiser. Se não quiser, eu desejo trabalhar para que a minha igreja reflita as marcas da igreja primitiva. Depende de mim. Deus abençoe vocês, foi um prazer. E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você curtir ainda mais a Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, nós estamos tendo ali na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, o curso de aperfeiçoamento de obreiro. O curso que se estenderá até o final de novembro. Então, toda segunda-feira até o final de novembro, nós vamos ter o curso ali na nossa igreja sede. Também terças-feiras nós temos o culto de oração, também às 19h30. Às quartas-feiras nós temos, a partir das 15 horas, o nosso culto de oração, o culto da tarde. Às 15 horas nós temos o culto de adoração a Deus a partir das 20 horas. Nos sábados nós sempre temos algum culto, seja o culto dos jovens, o culto de louvor, o culto das crianças. E no último sábado do mês, o culto da Santa Ceia, todos a partir das 19h30. Domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários, um às 9 da manhã e o outro, o culto evangelístico, às 19 horas. Você é nosso convidado especial para fazer parte da nossa igreja aqui em qualquer um desses horários. Venha nos fazer uma visita e você será muito bem-vindo à casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida ou alguma dúvida até sobre a Bíblia, você pode ligar aqui para a nossa secretaria de segunda a sexta-feira em horário comercial. Anote o nosso telefone. 0 operadora 13 3232 4337. E além desse telefone da secretaria, nós temos o nosso Disque Oração, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. O telefone é o 0 operadora 13 também, 3224 1383. Na nossa igreja sede também nós temos a nossa livraria. Funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira e todo final de culto a nossa livraria também está aberta. Lá você vai encontrar diversos títulos, diversos materiais para os seus estudos, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi você encontra ali na nossa livraria. Também palestras, CDs antigos dos nossos seminários, dos nossos cursos, você pode adquirir ali na nossa livraria. Inclusive esse programa você também pode solicitar ali em nossa livraria. Nós também temos a nossa rádio online, que você pode acessar no nosso site a partir das 8 da manhã. Basta você entrar no nosso site, que é o www.iepaz.org.br. De segunda a sábado, a partir das 8 da manhã até as 9, nós estaremos ao vivo trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. E você também pode baixar o aplicativo no seu celular. Basta você entrar na Play Store, digitar IEPAZ ou Igreja Evangélica da Paz e você terá o aplicativo aí no seu celular. Então, utilize também essas ferramentas que a igreja tem disponibilizado aos irmãos além da TV. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Que Deus tenha falado muito ao seu coração através de todas as ministrações que aqui foram feitas. Eu te espero aqui na nossa igreja para fazer uma visita. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos na semana que vem e até mais.
Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.